Sim, boa noite. Gente, a partir de agora eu vou gravar a aula. Eu sou a professora Esté, dou aula de suporte em imunologia e microbiologia para os alunos do CEDERJ. Quero começar a revisão para ajudar vocês a estudarem para a AP1 de imunologia, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar com vocês alguns aspectos que eu tenho certeza que serão cobrados na prova. Alô? Ah, tá. É. Quais são os primeiros pontos que vocês precisam focar na hora de estudar? Eu tenho certeza que vai ser cobrado. Primeiro, via das lectinas, via clássica e via alternativa. Essas três vias têm um ponto de convergência, que é o componente C3. Esse componente C3 determina se elas vão funcionar integralmente ou não. Porém, tem duas vias que trabalham juntos e convertem o componente C5 para funcionar. Mas para que as três funcionem integralmente, elas precisam do componente C3. Eu estou falando bem pausadamente para dar tempo de vocês anotarem. Mas essa parte vai ficar gravada. Aí eu vou mandar para vocês e vocês vão poder repetir várias vezes, tá bom? Sistema complemento. É um sistema que auxilia tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa. Ela também ajuda na sintetização de algumas vitaminas que vão atuar no sistema imunológico. Por exemplo, vitamina C, vitamina D, tá? Até a vitamina K, que interfere na coagulação do sangue. O sistema complemento, ele ajuda o sistema complemento, ele ajuda no funcionamento da imunidade inata se ela não for eficiente no combate à infecção. E se a imunidade adquirida também não for eficiente no combate à infecção, o sistema complemento atua. Tá? Conseguiram anotar? Vou repetir. O sistema complemento, ele tem três vias. Essas três vias serão cobradas na prova. Eles querem que você faça um resumo simplesmente do nome das três vias. E eles vão querer saber se tem algum ponto de integração nessas três vias. Você vai dizer que é o componente C3. E também o componente C5. Esse componente C3, se não existir, ou se der algum erro na sintetização, essas três vias não funcionam. E isso vai interferir diretamente tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Vocês estudaram nas outras aulas que existe imunidade inata, que é o primeiro sistema de defesa do nosso corpo. Quando esse sistema de defesa não é o suficiente, o corpo desenvolve imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa gera memória, ou seja, ela aprende a combater qualquer micróbio que possa prejudicar a saúde da gente, né?
Então, ela aprende e grava como vai matar esses micróbios. As nossas vacinas, elas são baseadas em treinar o nosso sistema de defesa a conseguir descobrir, né, estratégias que possam destruir os patógenos. E na segunda vez que você entra em contato com a infecção, você começa a gravar essa forma de destruição do micróbio. O sistema complemento, ele também gera memória imunológica. Tanto a imunidade adaptativa quanto o sistema complemento, eles gravam uma estratégia para destruir o patógeno. E essa estratégia, ela sempre age quando você entra em contato com alguma bactéria, algum patógeno como um todo, não vou determinar o nome, porque pode ser vírus, protozoário, bactéria, fungo. Só que quando o nosso corpo entra em contato com um fungo ou protozoário, ele tem um pouco mais de dificuldade de destruir, porque o protozoário e o fungo, eles são eucariontes. O núcleo é protegido. Então, isso a, dificulta muito a eliminação. Vou compartilhar a tela com vocês. Eu acho que vocês vão entender melhor agora. Vocês conseguem ver alguma coisa? Ah, tá. Agora sim. Não, isso aqui é outra coisa. Sim, é isso aí. Essa parte aqui a gente já estudou. Imunidade adquirida, imunidade inata, células do sistema imune. Isso aqui é muito importante, porque pode cair uma prova. Eu já mandei para vocês isso aqui. Eu acho que eu mandei. Neutrófilos, a função de neutrófilos. Vocês lembram que na imunidade inata funcionam os neutrófilos, células dendríticas, mais o quê? Alguém lembra? Aqui está todas as células do sistema de defesa, tá? Sistema imunológico. Neutrófilos. Engraçado que eu já dei essa matéria para meus alunos do 7º ano. Vou tentar baixar aqui. Ele está travando. O computador está doido, desculpa. Será que eu vou precisar parar para fechar a outra janela que está interferindo? Tá, voltou. Ó, alguns resumos eu peguei do Biopasso, tá? Só que não basta você simplesmente ler, você tem que entender o que está lendo, que é a parte mais difícil. Sim, agora vai começar a apresentar. Pronto, voltei. Isso. Neutrófilos, células dendríticas. Vocês lembram a outra? Desculpa que a participação especial do meu cachorro, tá? Pode responder no chat, gente. O que eu comentei com vocês na última aula?
Travando toda hora. Vou fechar essa parte aqui. É a matéria que eu estou dando aula com os alunos da escola. Desculpe o desabafo, mas eu detesto o Google Chrome. Espera aí que eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela aqui pelo celular. Certinho. Aí eu... Sim, agora sim. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver essa imagem do celular? Ou preferem no computador? Consigo ver sim, Esther. Eu também consigo ver, Esther. Agora sim, peraí, deixa eu passar. Células do sistema imunológico. Neutrófilo. Os neutrófilos, ou polimorfonucleados, têm núcleos formados por 2 ou 5 lóbulos, mas frequentemente 3 lóbulos, ligados entre si por finas pontes de cromatina. Constitui importante defesa celular contra a invasão de micro-organismos. Os neutrófilos no sangue circulante são esféricos e não fagocitam, mas se tornam ameboides e fagocitários, tão logo toque um substrato sólido sobre o qual possam emitir seus pseudófilos. Vou dar um pulo aqui porque a gente para não perder muita coisa. Qual é a função dos eosinófilos? São muito menos numerosos do que os neutrófilos. Constitui apenas de 2 a 3% do total dos leucócitos. Leucócitos são todas as células brancas. Quem não é célula branca é célula vermelha, tá? Por quê? Porque essas células não têm pigmentos. Já as células vermelhas têm pigmento respiratório, que é a... Eu falo, o que que acontece? A gente tem 3 grupos de célula. A gente tem os glóbulos brancos, desculpa, a gente tem os elementos figurados. A gente tem os elementos figurados. Todos esses elementos surgem na medula óssea, tá? A gente tem os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. A gente tem os leucócitos, que são todas as células consideradas células brancas, mas elas não são brancas, elas só não são vermelhas. No microscópio eletrônico, elas aparecem mais ou menos cinza ou azuladas, tá? É que depende da composição delas. E elas, a gente tem as plaquetas, as fibrinas, tá? As plaquetas e as fibrinas, a plaqueta são pedaços pequenininhos das hemácias. E as fibrinas são fiozinhos
que ajudam na contenção do sangramento. Para quê? Para que a gente não perca muitos nutrientes quando sofre algum corte ou algum acidente grave, tá? Porque se a gente sangrar infinitamente, a gente perde nutrientes e perde também as células, o oxigênio, tudo isso que nos ajudam a respirar e a funcionar o nosso corpo integralmente. Espera aí. Voltou. Tem que ficar mexendo toda hora. Os eosinófilos são muito menos numerosos que os neutrófilos, constituindo apenas de 2 a 3% do total dos leucócitos. Seu núcleo, em geral, é bilobulado. O citoplasma dos eosinófilos é quase inteiramente ocupado por glândulos específicos. O retículo endoplasmático, as mitocôndrias e os aparelhos de Golgi são pouco desenvolvidos. Esses grânulos ajudam no funcionamento de algumas funções do sistema de defesa. Através da proteína básica e outras, os eosinófilos participam da defesa contra parasitas, como, por exemplo, Schistosoma mansoni ou Trypanosoma cruzi. Cada grupo de células do nosso sistema de defesa, sistema imune, ele serve para uma coisa. Nem todas elas funcionam quando você é atacado por uma bactéria ou por um vírus. Cada uma tem uma especificidade. Todo esse material já coloquei lá no grupo para vocês estudarem mais detalhadamente depois, tá bom? Basófilos. Qual a função dele? Os basófilos têm um núcleo volumoso, ou seja, a maior parte da célula é um núcleo, com forma retorcida e irregular. A membrana plasmática dos basófilos, como dos mastócitos, possui receptores para imunoglobulina E, ou seja, essas células atuam diretamente no combate à infecção, principalmente por vírus. Elas liberam seus grânulos para o meio extracelular, sob a ação dos mesmos estímulos que promovem a expulsão de grânulos bastócitos. No entanto, apesar de semelhanças, basófilo e mastócitos não são aspectos diferentes do mesmo tipo de celular, pois se dirigiram de precursores diferentes. Ou seja, basófilos e mastócitos não são o mesmo tipo de célula. Não está aparecendo? Espera aí que eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Ai, espera aí. Eu esqueci que eu estava compartilhando pelo celular. Pronto. Vamos lá. Basófilos tem um núcleo volumoso, com forma retorcida e irregular. A membrana plasmática dos basófilos são parecidas, vamos dizer assim, como dos mastócitos. Possui receptores para imunoglobulina E, IgE. Toda vez que aparece uma célula que tem receptores para IgE, esse IgE identifica se a célula está com vírus ativo ou não. Não só vírus, mas qualquer infecção. Quando essa infecção está derrotada, vamos dizer assim, é porque esses grânulos, está aparecendo aqui em roxinho, tá vendo? Esses grânulos, eles grudam nos micróbios e ajudam no processo de pré-digestão, uma digestão extracelular. É através desses grânulos que facilita a fagocitose dessas células de defesa.
Então, também através desses grânulos é que eles desativam a virulência do patógeno. Linfócito T. São células que têm diversas funções no organismo e todas são de extrema importância para o sistema imune. O nome do linfócito T deriva da célula ser independente de um timo para o seu desenvolvimento, sendo então timo-dependente. Qual a importância do linfócito T? O linfócito T ele é maturado no timo. Esse timo ele não funciona como centro de produtor de células depois dos 10, 12 anos. Mas a gente não perde o timo. E também a gente não perde o linfócito T. Mesmo ele não tendo tanta importância, o timo continua aqui no peito, tá? Funcionalmente, os linfócitos são separados de linfócito T helper, linfócito T citotóxico, linfócito T supressor e linfócito T de memória. Esse linfócito T de memória é o que aprende a combater os patógenos quando estes invadem o nosso corpo. Essa célula, a linfócito B de bola, ele investiga se há uma fonte de contaminação no corpo. Já a função do linfócito T, ou células natural killer, essas células são especializadas em matar ou desativar a célula patogênica. Eles trabalham sempre juntos. O linfócito B identifica um potencial patógeno e o linfócito T destrói ou desativa esse potencial patógeno, para que um ajude o outro. Mas o linfócito T, ele trabalha muito com destruição de vírus. O linfócito B, ele tem a função principalmente de destruir bactérias e alguns protozoários. Tem uma pesquisa em tratamento de AIDS que percebe que o vírus da HIV ele tem preferência para o linfócito T, ou seja, ele entra no linfócito T, destrói todos os linfócitos T, porque para alterar o DNA dele e que ele perca a função de destruir o linfócito T. Ele destrói quem deveria destruir ele, entendeu? Ó, funcionalmente, os linfócitos são separados em linfócito T helper, linfócito T citotóxico, linfócito T supressor e linfócito T de memória. Cada um deles possui receptores característicos, além de TCR, que é o padrão para as células T, que são identificáveis por técnicas imunológicas e que têm funções específicas. Entretanto, todas as células T possuem receptores TCRs e CD3. Essas são os receptores. Lembra que na AD1 falou sobre os ligantes? São as PAMPs e PRRs. É como se cada receptor da célula de linfócito T tivesse um nome. Esse receptor tem facilidade para caçar e destruir e facilitar a fagocitose de patógenos. Cada receptor tem um receptor que se chama TCR e tem um receptor que se chama CD3, mas vocês vão estudar que também tem CD4. O linfócito T help possui receptor o certo é TCD4, tá? Na superfície, que tem função de reconhecer macrófagos ativados. É o principal alvo do vírus HIV, eu acabei de falar com vocês. Essa célula é o mensageiro mais importante do sistema imune. Ele envia mensagem de ataque para diversos leucócitos para realizar a guerra imunológica contra o agente agressor. O linfócito T helper é a célula que interage com os macrófagos, reconhecendo o epítopo que lhe é apresentado. A IL-1, que é interleucina 1, estimula a expressão clonal de linfócito T helper. Interleucina é uma proteína que a célula produz e que ajuda a aumentar
a quantidade de linfócito produzido. Existem vários tipos de linfócitos, só que cada tipo de linfócito tem uma função. Tem o linfócito T, eu falei para vocês aqui em cima. Linfócito T helper, linfócito T citotóxico, linfócito T supressor e linfócito T de memória. Cada um tem uma função dentro do sistema imunológico. É importante gravar isso. A IL-1 tem IL-1, 2, 3, 4, até 12, tá? Vocês vão estudar isso na AP2, que tem a 1, a 10 e a 12, que ajuda no combate aos vírus. A IL-1 estimula a expressão clonal, ou seja, aumenta a quantidade de clones de linfócito T helper para aumentar a eficiência no combate ao vírus ou qualquer patógeno, principalmente vírus. Toda vez que vocês verem linfócito T agindo, vocês vão lembrar que ele tem preferência para destruir vírus. E quando se trata de vírus HIV, esse vírus HIV tem preferência para predar o linfócito T, principalmente linfócito T helper. Os outros linfócitos T já são mais resistentes ao HIV, mas o T helper é a preferência do HIV. Linfócito T helper 1 e linfócito T helper 2. Esses subtipos de linfócito T helper secretam interleucinas distintas, cada uma com uma função específica. Algumas funções do linfócito T helper: estimulação do crescimento e proliferação do linfócito T citotóxicos, supressoras contra o antígeno. Antígeno é o causador da doença. Todo material, pode ser célula, pode ser vírus, mas qualquer uma coisa que intoxica a pessoa é chamada de antígeno, é aquilo que causa mal. Estimulação do crescimento e diferenciação do linfócito B em esplasmócito para produzir anticorpos contra o antígeno. Ativação dos macrófagos. Macrófagos são as células que vão comer, vão fagocitar a célula que já foi predada pelo patógeno e que ela precisa ser destruída para não causar doença para o ser vivo que foi predado. Autoestimulação. O linfócito T helper pode estimular o crescimento da população do linfócito T helpers. O linfócito T supressor são linfócitos que têm a função de modular a resposta imune através de inibição da mesma. Ainda não se conhece muito a respeito dessa célula, mas sabe-se que ela age através da inativação do linfócito T citotóxico e helper. Citotóxico são células que meio que interferem no funcionamento das outras. Ela libera a toxina. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre o interferon? Interferon é uma toxina que desacelera o metabolismo do corpo para matar os patógenos de fome. Então, essa célula aqui, linfócito T citotóxico, ela libera essa toxina que interfere no funcionamento de outras células, tá? Essa é a principal função do linfócito T citotóxico, liberar interleucina ou interferon. O linfócito T citotóxico apresenta receptores especializados para reconhecimento de antígenos associados ao complexo MHC1 na superfície das células. O MHC1 fica na superfície das células. O MHC2 fica dentro da célula. O sistema de defesa fora da célula é um. O sistema de defesa dentro da célula é outro. Quando a célula fagocita o patógeno, ele precisa atuar no sistema MHC2 para que dentro da célula ele auxilie no reconhecimento. Se ele reconhece que qualquer estrutura não é daquela célula, ele inicia o processo de digestão. Mas se ele reconhece que uma estrutura que está
beirando a célula, ou seja, do lado de fora, não é semelhante àquele corpo e não é benéfico para aquele corpo, ele indica para o linfócito T, para que esse linfócito T, vamos dizer assim, arranque aquilo dali para não prejudicar o organismo. O linfócito T de memória apresenta receptores TCR e é uma célula preparadora para responder mais rapidamente e com maior intensidade diante de nova exposição ao antígeno. Ou seja, desculpa, peraí. Deixa eu só beber água aqui rapidinho. Tem que mexer aqui. Não. Agora sim. Vamos prosseguir aqui. Linfócito B. Qual a importância dele? O linfócito B, os linfócitos B são células que fazem parte de 5 a 15% dos linfócitos circulantes. Se originam na medula óssea, como todas as células que eu falei para vocês, e se desenvolvem nos órgãos linfóides. O nome linfócito B é devido à sua origem da cloaca das aves na Bursa de Fabrício. No caso, as nossas células do nosso corpo, os nossos linfócitos B, ele se origina não na Bursa de Fabrício, como eu acabei de falar, que é uma estrutura de aves, mas ela se matura no baço. Por isso que também é linfócito B no ser humano, porque elas se maturam no baço. São células de núcleo grande e que possuem retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi extremamente desenvolvido em seu citoplasma. Os especialistas em síntese de gomaglobulina quando ativas. Porém, em repouso, estas organelas não estão desenvolvidas. O linfócito B tem como função própria, anotem isso, a produção de anticorpos contra determinado agressor. Os anticorpos são proteínas denominadas imunoglobulinas, que exercem variadas atividades de acordo com o seu isotipo. A gente já estudou sobre isso. IgG, IgM e IgA. Esses anticorpos realizam diversas funções, como opsonina, ativadora de complemento, neutralizadores de substâncias, toxinas, aglutinação, neutralização de bactérias, etc. Ou seja, os linfócitos B, eles fiscalizam todo o corpo para ver se tem alguma coisa errada funcionando. Quando ela percebe que tem alguma coisa errada funcionando, ele começa a liberar substâncias para poder controlar e evitar o aumento, né, ou a agravação do problema. Opsonina são substâncias que ajudam a célula. Imagine ter uma brincadeira, né? Que você está num lugar, bota um colã e tem um monte de coisa grudando em você, e essa coisa que está grudando em você tenta destruir você de dentro para fora, e essas bolas, né? Na verdade, essas bolas incham e te impede de andar. É um brinquedo que tem muito nos Estados Unidos, isso. Já vi num filme. Isso é muito interessante. Vamos dar um exemplo aqui bobo da nossa realidade. Vocês já ouviram falar em carrapicho? Quando você vai no mato, o carrapicho gruda na tua perna. Mas é difícil de tirar. Você tem que tirar um por um com cuidado. Essas opsoninas são estruturas produzidas por células que tentam grudar no patógeno para impedir que ele cause algum mal para aquele corpo da pessoa. É como se ele tentasse fazer uma pré-digestão. O carrapicho não faz mal. É só uma forma de transportar aquela semente de um lugar para o outro, que a gente chama de zoocoria. Vocês devem ter estudado em zoologia. O carrapicho foi uma adaptação de algumas plantas para encostar ou em outras plantas ou encostar em ou animais, para que esses animais transportem através de seu pelo para regiões mais distantes. Mas no caso das opsoninas, é uma estratégia de destruir
e impedir que esse patógeno cause prejuízo à saúde, tá? Linfócito B possui como principal marcador de superfície o IgM monomérico, que participa do complexo receptor de antígenos. Essa imunoglobulina entra em contato com o antígeno quando lhe é apresentado diretamente ou indiretamente pelo macrófago. O IgM se ligando ao epítopo é o é o local da ação da célula. É aquele local onde a célula toca no micróbio e desativa ele. Tá, me perdi. Ah, sim. O IgM se ligando ao epítopo internaliza o complexo IgM-epítopo. Esse complexo realiza diversas modificações na célula, que tem a finalidade de induzi-la à produção de imunoglobulina. Os linfócitos B em repouso não produzem imunoglobulina, mas quando estimulados por interleucinas. Eu falei para vocês, tem até 20 interleucinas. IL-4 e IL-1. Vão sofrer expansão clonal e se transformar numa célula ativa denominada plasmócito. Os plasmócitos possuem na sua ultraestrutura o REG, é o complexo de Golgi desenvolvido, e o núcleo com aspecto de roda de carroça, que secretam ativamente anticorpos específicos para a resposta imune humoral. Resposta imune humoral, que é esse RI. Espera aí rapidinho que eu vou precisar parar de gravar para poder ficar um vídeo menor, mas não vai demorar nem 5 minutos para eu voltar a gravar. Não vou acabar a aula ainda não, tá? É só para dar um pause aqui na gravação para não ficar muito grande.